Pessoal, bem-vindo ao canal Quero Ouvir. Para você não perder os nossos podcasts, se inscreve e ativa o sininho. Se de repente você gostar também do nosso conteúdo, deixa o seu like. E aí, vamos começar? Lei número 13.869, de 5 de setembro de 2019. Esta lei dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Capítulo 1, das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Parágrafo 2º. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Capítulo 2 dos sujeitos do crime. Artigo 2º. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a: inciso 1º, servidores públicos e militares ou pessoas a ele equiparadas. Inciso 2º, membros do Poder Legislativo. Inciso 3º, membros do Poder Executivo. Inciso 4º, membros do Poder Judiciário. Inciso 5º, membros do Ministério Público. Inciso 6º, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função, em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Capítulo 3 da Ação Penal. Artigo 3º. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Capítulo 4 dos efeitos da condenação e das penas restritivas de direitos. Dos efeitos da condenação. Artigo 4º. São efeitos da condenação. Inciso 1º. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Inciso 2º. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inciso 3º. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2º e 3º do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Das penas restritivas de direitos. Artigo 5º. As penas restritivas de direitos, substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são: inciso 1º, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Inciso 2º, suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Capítulo 5 das sanções de natureza civil e administrativa. Artigo 6º.
As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Parágrafo único. As notícias de crimes previstos nesta lei, que descreverem falta funcional, serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato, quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Artigo 8º. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Capítulo 6. Dos crimes e das penas. Artigo 9º. Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de: inciso 1º, relaxar a prisão manifestamente ilegal. Inciso 2º, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. Inciso 3º, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 12. Deixar injustificadamente de comunicar a prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: inciso 1º, deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. Inciso 2º, deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra sua família ou a pessoa por ela indicada. Inciso 3º, deixa de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. Inciso 4º, prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Artigo 13. Constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a: inciso 1º, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Inciso 2º, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Inciso 3º, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa sem prejuízo da pena combinada à violência. Artigo 15. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório, inciso 1º, de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio ou, inciso 2º, de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório, em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-la ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu solto ou o investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado ou defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém, na mesma cela, criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22. Invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou às suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem, inciso 1º, coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. Inciso 3º. Cumpre mandato de busca e apreensão domiciliar após 21 horas ou antes das 5 horas. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade de ingresso em razão da situação de flagrante delito ou de desastre. Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de, inciso 1º, eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso de diligência. Inciso 2º. Omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Artigo 24. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento de crime, prejudicando sua apuração. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Pessoal, terminamos por enquanto, mas esse podcast continua. Dá uma olhada na nossa playlist e ativa as notificações para você não perder a continuação do conteúdo.